que aconteceu com o Perdigão no último final de semana. Ele estava lá no jogo do Operário, na Vila Capanema contra o São Joséense, estava ali tomando aquela cervejinha. Quem conhece o Perdigão, eu já tomei cerveja com ele, gosto. O Perdigão é meu amigo pessoal, tenho um carinho enorme por ele. E aí, cara, foi conversar ali com um policial militar, segundo ele. Tem até uma nota do Perdigão, para quem não viu ainda, acesse lá o perfil dele no Instagram, já tem nas redes sociais do Perdigão também essa nota. Ele explicando. E aí a borracha comeu, foi agredido por um policial militar, já tem uma nota também da Secretaria de Segurança Pública, do nosso governador, o Ratinho Júnior, também explicando essa situação. E, cara, eu vou puxar esse papo pro Robson De Lázari. Ontem à noite conversei com o Porto. Os dois trabalham também com o Perdigão, lá na Federação. Tem um podcast muito bacana para quem não conhece também. E o Porto estava bem triste, eu também fiquei, cara. Todos nós que conhecemos o Perdigão, claro que não vamos generalizar também. Esse ato não representa toda a Polícia Militar do Estado do Paraná, que faz um trabalho que pra gente também é fundamental, todo o nosso respeito. Mas ficou chato. E o Perdigão, pra quem não viu, ficou bem machucado também. E já vai tomando as ações cabíveis. E aí, Delinhas, conversou com o Perdiga depois disso, Robson De Lázari? Conversei. As imagens ainda não tinham sido... Agora a gente está na nossa live, tem as imagens, né? Eu tinha conhecimento, né, que o nosso colega da CBN Ponta Grossa, o Emanuel Fornazari, ele tinha feito o vídeo, né? Esse vídeo eu tinha conhecimento, mas ele... imaginei que era o único. Depois apareceram mais 2 vídeos, né? Outras 2 pessoas também filmaram. Enfim, antes que a situação até viralizasse, né? Eu conversei com o Perdigão, enfim, uma coincidência de eu ter conversado com ele antes. Ele, como é normal, né, quem vive uma situação como essa, estava bem chateado e mostrou realmente as fotos que ele publicou na rede social dele. Ele mostrou ferimentos causados pelo cacetete ali da Polícia Militar. E a versão do Perdigão, quem conhece ele, pô, cara pra cima, cara alegre, sempre nota 10, assim, conversando com todo mundo. Ele foi convidado para ir ao jogo, né, pelo pessoal ligado ao São Joséense. Ele é bem amigo do Macares, que também é nosso amigo aqui na TMC, sempre está aqui. O Macares é de São José dos Pinhais, o deputado estadual, o Thiago Birer, lá também, é de São José dos Pinhais. Tava esse grupo, né, desse pessoal aí, um pessoal que é amigo do Macares, do Perdigão, um grupo lá de meia dúzia de pessoas, e terminou o jogo, eles estavam indo embora. Quem conhece a Vila Capanema, e nós da imprensa passamos muitas vezes ali, tem um corredor, assim, que é do lado das sociais, entre o banheiro e onde tem a lanchonete ali, que é muito famoso, o pão com bife, mais pro lado de onde se posiciona a torcida visitante nos jogos. E aí você tem que passar ali para sair e ter os vestiários ficando de um lado, o estacionamento do outro. E aí o Perdigão relata que terminou o jogo e ele e esse grupo, né, de amigos dele estavam indo embora, bem de boa. O Perdigão, daquele jeito bem alegre dele, conversando com todo mundo, cometeu um erro, né, que foi ir cumprimentar os policiais. E aí eu não sei, um erro, obviamente, entre aspas, né? Quem tá só ouvindo, não vendo a live, eu fiz aqui o gesto das aspas. Foi cumprimentar os policiais. E aí eu não sei qual foi o mal entendido, o que o policial militar interpretou, sei lá, não sei, difícil saber, mas ele não pode ter aquela reação completamente desproporcional que teve, agredindo totalmente de graça o Perdigão, que você vê que ele não tem nem reação de partir para um revide, nada disso, ele só pede para que pare com as agressões, e o cara dá pelo menos umas 4 cacetadas ali, 4 ou 5 cacetadas, sem nenhuma necessidade. Como disse o governador Ratinho Júnior, eu concordo muito com ele, esse não é o comportamento das forças de segurança do Paraná, que são treinadas para agirem de maneira diferente, para proteger as pessoas, não para agredir numa situação onde ali a pessoa está totalmente indefesa, inclusive de chinelo, bermudas, curtindo um jogo de futebol com os amigos, sem oferecer nenhum risco, causando nenhuma confusão. Então, não tem, a gente está vendo até o depoimento da rede social do governador, né? A nota publicada pelo governador. Então, não tem justificativa para aquele tipo de comportamento, já tem as consequências, né? O policial militar foi afastado das funções, assim, externas, vai atuar de maneira interna e vai sofrer as consequências aí, ainda eu não tenho informação
se o Perdigão vai tomar atitudes ali. Eu, se fosse ele, tomaria. Eu também. Pessoalmente, porque foi uma agressão totalmente desnecessária e gratuita e totalmente sem nexo. Fica meu abraço assim como Perdigão, independentemente de ser amigo dele, de conviver com ele muitas vezes nos últimos 2 anos e meio aí, eu e o Porto fazemos esse trabalho aí no canal do YouTube da Federação, junto com o Perdigão. Independentemente disso, fica minha solidariedade como ser humano mesmo, que o que aconteceu foi absurdo. Não deveria ser. Não deveria. Não deveria ser o normal, né, da corporação ali e tal, mas a gente tem relatos de abusos e especialmente, inclusive no clássico Atletiba, alguns relatos aí pela cidade de alguns abusos, reclamações nas periferias. Muitas vezes temos esses relatos de abuso. Então a corporação é treinada, policiais assim não representam o todo de uma corporação, mas acontece e não são casos tão isolados assim. A gente tem muitas reclamações em relação a essa truculência. O que aconteceu de diferente em relação a outros casos é que ele escolheu errado o cara que ele decidiu descontar ali e dar umas pancadas. Por quê? Primeiro deu azar, né, entre aspas, também de estar sendo filmado, e depois é um cara que é conhecido no mundo do futebol, tem muitos seguidores nas redes sociais, enfim, então gerou repercussão, né? E aí não tem como o governador, o secretário da polícia, secretário de segurança, comando da polícia agirem de outra forma, né? Então esse profissional ali, né, esse policial que estava envolvido vai acabar tendo que responder pelos seus atos, e deveria ser assim sempre, né? Deveria ser assim sempre, mas enfim, a repercussão gerada, tomara, né, que sirva para mais coisas assim, inclusive para que esses desvios de conduta que acontecem algumas vezes, repito, não representa toda a corporação, mas eles acontecem, né? E a gente teve relatos, por exemplo, no Atletiba de sábado, né, pela cidade, que essas pessoas parem e pensem, né, que esses profissionais de repente podem acabar sofrendo consequências que normalmente não sofrem, e tomara que esse caso pelo menos sirva para isso. Ô Juninho, o Perdigão é nosso humano, né, cara? Ficou feio, né, velho? Mas independente de ser nosso humano, independente de ser o Perdigão, né, Edgar? Poderia ser qualquer outra pessoa. Verdadeiro. Óbvio que fica a nossa solidariedade ao Perdigão, que é nosso amigo, que é uma pessoa extraordinária, mas não importa se é o Perdigão, o Ronaldinho Gaúcho, o Jairo, o Robson, o Nicolas ou o Edgar. Ou qualquer um ouvinte aqui da TMC, ou não importa quem seja, não importa. Não sei não estava lá, não sei exatamente, né, o que levou o policial a fazer esse tipo de coisa. A gente conhece o Perdigão, difícil de acreditar que ele tenha faltado com respeito, algo do tipo, mas nada justifica, né? O Perdigão não está reagindo, pelo menos nas imagens ali está muito claro, não reage em nenhum momento. Tá saindo do estádio, o policial bate nele, ele não faz menção de contragolpear, de reagir, nada. Então assim, acho que houve, de fato, pelas imagens houve um exagero. Então nada justifica essa violência toda que foi usada contra ele, né? Independente do que aconteceu antes ali, mas então, assim, não é porque é o Perdigão, acredito até que o policial não tenha nem o reconhecido, né? Mas independente de ter sido o Perdigão ou não, poderia ser qualquer outra pessoa, não justifica, e é uma pena realmente, lamentável. Mas deixamos aqui o nosso abraço, né, nosso carinho com o Perdigão aí, que ele, né, não perca essa alegria dele, nem de ir pro estádio, né, que ele gosta de ir pro estádio, independente do jogo que tá rolando, gosta de ir lá, atender todo mundo, bater papo, tomar a cervejinha dele, né, não costuma incomodar ninguém, então que ele não perca, né, essa vontade de continuar fazendo alegria, porque o Perdigão é alegria pura, né? Alegria pura por onde ele passa, então força pra ele aí. Força aí, Perdiga, estamos com você, meu querido. Imagens fortes, você acompanhou aqui na nossa live da TMC, as notas, ali para você que tá ligado agora. Teve agora há pouco a nota do Ratinho também. A gente vai falar mais depois no Esportes TMC sobre a nota da Secretaria de Segurança também. Força aí, Perdiga, tamo junto, meu queridão.